Fazia apenas 4 anos que Santos Dumont tinha voado com 14 bis, quando nasceu Ada Rogato. Senta que lá vem uma senhora história! Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. A história de hoje é do jeito que vocês gostam e não vão nem ver o tempo passar. Ada Leda Rogato nasceu em São Paulo em 22 de dezembro de 1910, aqui no bairro do Cambuci. Pai dela, Guglielmo, era fotógrafo e chegou a São Paulo depois da Primeira Guerra Mundial. Aliás, tem um navio batizado com o nome de Guglielmo Marconi, sabia? E ainda vou contar essa história interessante aqui no canal. Mas enfim, mais tarde o Guglielmo, em busca de trabalho, montou um estúdio no Rio de Janeiro e no início dos anos 20 foi contratado pelo governo de Alagoas e acabou levando a família lá para Maceió. Seguindo o padrão das moças bem educadas da época, Ada estudou piano, desenho, pintura com professores particulares, enquanto aprendia prendas domésticas com a mãe. Como toda a família desse período, os pais dela esperavam que ela conseguisse arranjar um bom casamento. Mas intimamente, o ideal de Ada era outro. Ela queria pilotar um avião. O Guglielmo acabou se apaixonando por outra mulher lá em Alagoas, o que fez com que em 1930 Ada e a sua mãe Rosa voltassem aqui para São Paulo, onde foram morar no bairro de Santana. E olha que coincidência, pertinho do Campo de Marte. Em 1931 foi fundado o Aeroclube de São Paulo, a mais tradicional escola de pilotos do país. E em 1932, a recém-fundada VASP, Aviação Aérea São Paulo, fez do Campo de Marte a base dos voos comerciais para o interior paulista. Vocês se lembram da história da VASP? Tá aqui, ó, no episódio 357. Em 1934, também o Clube Paulista de Planadores começou a operar ali. Hoje seria impensável a gente ver planador no Campo de Marte, né? A Ada, que fazia bordados para ajudar a mãe a pagar as despesas da casa, via as partidas e chegadas dos aviões pela janela. Isso fez com que o seu desejo de ganhar os ares só fosse aumentando, a ponto de fazer com que ela começasse a juntar as suas economias para pagar aulas de voo e frequentar eventos de aviação. Num desses eventos, lá em 1934, ela assistiu às demonstrações feitas em São Paulo por uma comitiva alemã de voo à vela. Voo à vela é a prática do voo em planador, tá bom? Entre os volovelistas, campeões que faziam parte dessa comitiva estava uma mulher, Hannah Hage, que tinha só 22 anos e já era recordista em distância e duração dos voos em planador, e que mais tarde, por sua perícia, se tornaria piloto de provas da Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã. A Ada conseguiu chegar perto dela na sede social do Aeroclube, e isso foi de profunda importância em sua vida futura. No ano seguinte, a bordo de um planador Ground Baby, ela se tornou a primeira sul-americana a obter o brevet C de piloto de planador, reconhecido internacionalmente e que permite a prática do voo à vela em todo o mundo. Esse foi apenas o primeiro de muitos feitos pioneiros que ela realizaria no decorrer da sua vida. Em março de 1936, no fim de apenas 2 horas e 20 minutos de treino, ela realizou seu primeiro voo solo em avião, cumprindo até maio o período de instrução. A Ada, pilotando um biplano Tiger Motte de 90 HP, tornou-se a primeira mulher brevetada em avião pelo Aeroclube de São Paulo. Depois disso, passou a participar de novos tipos de competições e exibições aéreas, mas não deixou de lado os planadores, tendo até colaborado nos testes para a construção dos primeiros planadores brasileiros. Com o início da Segunda Guerra Mundial, ela sempre aparece nas nossas histórias, todos os equipamentos do Clube de Planadores Paulistas, o CPP, foram transferidos para o bairro do Butantã, no Aeroclube Grêmio Politécnico, que era vinculado à Escola Politécnica da USP, onde o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, ó, como é antigo, né, o IPT, era parceiro em pesquisas. E desde 1938 tinha uma seção de aeronáutica lá, destinada a desenvolver projetos e construir aeronaves de madeira. Dessas pesquisas sobre voo, em especial sobre o voo à vela, resultou a construção de planadores primários, como o IPT-1, ou gafanhoto, como ele foi apelidado, e o primeiro avião, o bichinho. Quem testavam os protótipos eram os membros do CPP,
E quem trabalhava lá no CPP? A Ada, que testou vários planadores e também o bichinho. O início da Segunda Guerra Mundial também fez diminuir temporariamente a febre dos grandes voos que marcaram os anos 30. Uma febre que provocou o surgimento de estrelas da aviação, como Amelia Earhart, que se tornou a primeira aviadora a empreender sozinha a travessia do Atlântico Norte com o avião Lockheed Vega. Amy Johnson, que foi a primeira mulher a realizar o voo solo da Grã-Bretanha até a Austrália, a bordo de um Gypsy Moth. A francesa Marie Sebastien, que em 1936 fez a travessia do Atlântico Sul entre Dakar, lá no Senegal, e Natal, a bordo de um Caudron Silman. E a neozelandesa Jan Baten, a primeira a cumprir sozinha a bordo do seu monoplano Percival Gulf 6 a rota Inglaterra-Brasil, depois de ter quebrado outros recordes mundiais. A Ada era admiradora dessas aventureiras, principalmente Amelia Earhart e Jan Baten. E sua maior ambição era poder fazer algo de grandioso em matéria de aviação. Embora para isso ainda não tivesse condições de ter dinheiro, grandes somas em dinheiro, para fazer isso, porque você sabe o que faz o avião voar é dinheiro, né? Mas ela ia tocando sua vida, fazendo trabalhos informais, bordando, levando crianças e adultos em voos panorâmicos e transportando fazendeiros para o interior do país. Em 1940, ela conseguiu um emprego de terceira escriturária do Instituto Biológico, no bairro de Vila Mariana. E para aprimorar-se em administração pública, ela se matriculou em um curso de bibliotecária e, ao mesmo tempo, ia se aprimorando em suas acrobacias aéreas a bordo de um biplano Bilker. Também lá para o fim de 5 anos de insistentes pedidos ao exigente instrutor Charles Astor, ela foi aceita como aluna no curso de paraquedismo e tornou-se em 1941 a primeira paraquedista brevetada no Brasil. Vai vendo como ela era a primeira em tudo. Em 1941 foi criado o Ministério da Aeronáutica, depois do governo ter se convencido da necessidade de desenvolver a aviação em vista do destacado papel dos aviões na guerra que acontecia na Europa. Mas era preciso fabricar aviões e formar pilotos. Assim foi criada a campanha Dê Asas à Juventude, lançada pelo jornalista Assis Chateaubriand. Para fomentar a produção de pequenos aviões e o interesse pela aeronáutica, era preciso criar por todo o país aeroclubes que formassem os jovens pilotos. E na inauguração de cada um deles ocorriam shows de acrobacias aéreas e saltos de paraquedas. Nessas festas, dezenas de vezes coube a Ada ser a protagonista dos shows, sendo a responsável pela coordenação de mais de 50 deles só no estado de São Paulo. Nessa época, o instrutor de paraquedismo Charles Astor, que promoveu o primeiro salto coletivo na América do Sul, quis ir ainda mais longe e propôs aos seus alunos, entre eles Ada, um desafio maior. Nunca alguém tinha enfrentado isso no mundo, um salto coletivo à noite, e não era para descer em terra, mas na Baía de Guanabara. O evento foi marcado para 19 de abril de 1942, em comemoração ao aniversário de Getúlio Vargas. Naquela noite, cerca de 30 mil espectadores estavam reunidos em torno da Baía, entre eles Getúlio Vargas. E eles viram Ada e os 5 companheiros saltarem de 2 Focke-Wulf 58. Como é que eles viram? Isso aí estava sendo iluminado por holofotes do exército, que ao término do show traçaram nos céus o V da vitória. E aí, quando a Ada voltou lá para o trabalho dela no Instituto Biológico, ela confessou para uma colega de trabalho que o momento em que ela afundou na água, no meio daquela escuridão, foi o maior medo que ela já tinha enfrentado na vida. Você sabe quando é que eu ia fazer isso? Nunca! Eu tenho o maior medo d'água, ainda mais de noite. Aproveitando, você que tem medo de voar, você vai ver feitos incríveis dessa aviadora. A gente está vendo só a pontinha do iceberg, tá? E esses feitos podem arrepiar aqui os pelos do pescoço se você tem medo de voar. Se esse é o seu caso, acesse semmedodevoar.com.br, que existe solução para isso, tá? Então vai lá, clica no link que está aí na descrição e pega informações. Com o término da guerra, a Ada comprou seu primeiro avião, Paulistinha Cap 4, de 65 HP. Matrícula? Papapapa Delta Bravo Lima, que ela batizou de Brasileirinho. E foi com esse avião que, durante a comemoração da Semana da Asa de 1947, no Campo de Marte, em São Paulo, durante uma prova de precisão, ela desligou o motor a uma altura de 500 metros e pousou planando Paulistinha em 200 metros.
Essa proeza foi amplamente noticiada pelos jornais na época. Naquele período pós-guerra, em que tinha um alto déficit mundial de produtos agrícolas, a preocupação central da equipe científica do Instituto Biológico, que era onde a Ada trabalhava, era combater a praga que mais prejudicava a nossa lavoura, a broca do café, que era o nosso principal produto de exportação. Daí os pesquisadores tinham concluído que o melhor jeito de acabar com essa praga era atacá-la do alto, pulverizando os cafezais com inseticida. Então eles precisavam de um piloto hábil em manobras, subidas, descidas, para dar conta de pulverizar aqueles cafezais inteiros em tempo recorde em relação aos métodos tradicionais, independentemente da configuração do terreno. Ora, quem tem o perfil para voar desse jeito, que trabalhava lá como escriturária e aceitou o desafio de ser a primeira mulher piloto agrícola no país? A Ada. Entre os dias 8 e 10 de fevereiro de 48, o experimento de Ada voando baixo e pulverizando os cafezais com inseticidas correu maravilhosamente bem. Mas no dia 11, o pó que ela pulverizava provavelmente impediu que ela enxergasse fios telefônicos que haviam à frente do local. E o avião acabou batendo nos fios e caiu. Ada sofreu várias fraturas e perdeu vários dentes da arcada superior. Era hora de parar, né? Depois de meses de internação, ela se recuperou a ponto de poder voltar às atividades normais, incluindo de piloto agrícola. E antes que aquele ano terminasse, ainda sagrou-se campeã paulista de paraquedismo. A gente está falando da Ada, meus amigos! Como seu tempo de serviço no Instituto Biológico já dava direito a ela tirar uma licença remunerada de 3 meses, em janeiro de 1950 a Ada entrou com um pedido para gozar dessa licença e foi atendida. Ela tinha planos para ampliar os seus horizontes e rumar para os países vizinhos do Sul. E ela fez isso sem fazer qualquer modificação em seu Paulistinha de apenas 65 HP. Apesar das advertências que o aparelho era muito frágil e o motor não ia aguentar esse tipo de viagem, coisa assim. Voando sobre o Mato Grosso, atingiu o Paraguai e pousou em Assunção, onde foi festivamente recebida e fez exibições de paraquedas. Rumou em seguida para Buenos Aires, na Argentina, com paradas em Corrientes, Resistência, Santa Fé e Rosário. Depois de chegar na capital argentina, onde foi homenageada com jantares e passeios, a aviadora tomou a direção do sudoeste do país, com destino ao Chile. Foi então que a pampeira, como o vento é chamado lá nessa região, começou a soprar cada vez mais forte por trás do avião, sacudindo o brasileirinho de tudo quanto é jeito em meio a nuvens de poeiras. Com enorme esforço, Ada conseguiu fazer o aviãozinho baixar aos poucos, evitando uma queda. Já no solo, teve de segurá-lo com as próprias mãos durante horas, ali no montante da asa direita para o avião não virar por causa do vento. Quando passou essa ventania, ela retomou o voo e logo pôde ver ao longe uma paisagem mais verde e escarpada, que aos poucos ganhava altura, transformando-se por fim na Cordilheira dos Andes, que deveria ser atravessada. Entre as montanhas, era preciso encontrar uma passagem compatível com o teto que o Paulistinha conseguia subir, que era uns 3.500 metros. E isso foi encontrado na altura de San Carlos de Bariloche, a estação turística à beira do lago Nahuel Huapi. Quando ela ultrapassou a cordilheira, entrou no Chile e em seguida aterrissou num pequeno campo de aviação dentro do Parque Nacional de Puyehue. Tem uns nomes, né, esses lugares aí para o sul do continente. Mas ela percebeu que ela tinha acabado de se tornar então a primeira brasileira a fazer a travessia aérea dos Andes. Pelas 2 semanas seguintes, a aviadora transitou pela estreita faixa de terra entre a cordilheira e o Oceano Pacífico até chegar em Santiago, onde foi recebida por uma comitiva oficial. O El Mercurio, que era o principal jornal da capital, saudou a visita de boa vizinhança da senhorita Rogato, destacando que o seu avião não tinha nem rádio, nem equipamento para voo por instrumentos, e que a sua viagem era financiada por ela mesma sem ajuda governamental. A agenda em Santiago incluiu exibir-se no Aeroclube de Los Cerrillos, onde se tornou a primeira mulher a saltar de paraquedas no Chile. Para retornar para a Argentina, a maior preocupação agora dela era com os ventos de sudoeste que sopram do Chile em direção à Argentina. E ela teria que cruzar a cordilheira logo de manhã cedinho,
que aí ele evitava as horas de sol mais quente e que a turbulência nos Andes aumenta muito. E a Ada decidiu fazer a travessia pela passagem entre Curacautín, no Chile, e Las Lajas, que fica na província argentina de Neuquén. E fez esse cruzamento em 2 horas de voo, a uma altitude de 3.300 metros, ou seja, bem superior à primeira passagem dela. Ela passou por Bahía Blanca, Tres Arroyos, Mar del Plata, La Plata e chegou novamente em Buenos Aires. Antes de seguir para o Uruguai, ainda se apresentou saltando de paraquedas em Mar del Plata e La Plata. Quando chegou em Montevidéu, foi recebida por sua amiga Mirta Vani, a primeira piloto agrícola uruguaia, e repetiu as exibições de paraquedismo na Academia da Aeronáutica. Quando saiu do Uruguai, um grupo de pilotos amigos escoltou Paulistinha de Ada de Montevidéu até Punta del Este. No início de junho, quando voltou ao território brasileiro, Ada fez escalas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Quando se aproximou da capital paulista, percebeu que, do mesmo jeito que tinha acontecido lá com a esquadrilha uruguaia, uma esquadrilha de 10 aviões civis foram recepcioná-la e acompanharam até ela pousar no Campo de Marte, onde uma pequena multidão estava aguardando. O brasileirinho, coberto de inscrições e mensagens pintadas pelo caminho, foi desmontado e transferido para a Galeria Prestes Maia, no centro da capital paulista, onde ficou exposto. A Ada foi condecorada por sua proeza com a Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico, no grau Cavaleiro, tendo sido a primeira mulher que recebeu essa comenda das mãos do ministro da Aeronáutica, e recebeu um prêmio ainda maior, um novo avião, Cessna 140 matrícula Papatango Alfa Delta Victor. Como o novo avião não tinha autonomia para cruzar o oceano nem com tanques extras, ela decidiu bater o recorde do voo mais longo no menor avião, numa viagem pelas 3 Américas. O Cessna tinha um motor de 90 HP, velocidade de cruzeiro de 160 km por hora e autonomia de voo de pouco mais de 7 horas. Para isso, ela conseguiu uma licença de 6 meses do governador do estado, bem como patrocínio de empresas particulares e apoio da FAB. Também recebeu ajuda das petrolíferas Esso e Shell. Garantido o mínimo indispensável, Ada partiu do Rio de Janeiro no dia 5 de abril de 1951, 3 meses antes do Mundial do Palmeiras. Parou em São Paulo, seguiu para o Paraguai, voltou ao Brasil, pousando em Curitiba e Porto Alegre, de onde partiu para o Uruguai novamente e Argentina, de onde, depois de uma breve parada em Buenos Aires, seguiu para Mendoza, à procura de uma passagem para o Chile, condizente agora com teto máximo de 5.000 metros do seu novo Cessna. Teve de dar uma pausa maior do que a prevista em Santiago para receber a Medalha da Ordem do Mérito Bernardo O'Higgins. Seguiu então para Lima, Quito e Bogotá, e dali rumou para a América Central. A aviadora sobrevoou o Canal do Panamá e foi pousando em todas as capitais do Istmo Centro-Americano. Cidade do Panamá, San José da Costa Rica, Manágua, Tegucigalpa, San Salvador e Cidade da Guatemala. Dali, vou diretamente para Acapulco, no México. Se a gentalha vai a Acapulco, de marra nós também vamos. E então para San Diego, na Califórnia. Olha, já estava nos Estados Unidos. Depois de cumprir 100 escalas esse último trajeto, que foi de 1.130 quilômetros. Pousou em seguida em Los Angeles e de lá, sempre acompanhando a costa do Pacífico, rumou para o Canadá, descendo em Vancouver. Esta parada serviu de trampolim para atingir o trecho mais audacioso dessa viagem pelo hemisfério norte, cruzar o Alasca, porque voar ali, mesmo durante o curto verão de julho, era muito perigoso nessa época. Já no Alasca, Ada pousou na cidade de Fairbanks, de onde decolou rumo ao norte, ultrapassando a linha do Círculo Polar Ártico até encontrar o pequeno povoado de Fort Yukon, onde a Força Aérea dos Estados Unidos estava estabelecendo uma base aérea com estação de radar. Além de ter umas boas condições para aterrissar lá, o lugar dava ainda, naquela época do ano, próxima do solstício de verão, uma oportunidade única de ver o sol durante 24 horas do dia. Não pergunta para Planilson como é que isso é possível, tá? No retorno do Alasca, a piloto passou por Los Angeles e seguiu para Washington. Depois prosseguiria sua rota passando por Chicago, Detroit e Nova York, de onde foi até Quebec, no Canadá, e cruzou novamente os Estados Unidos pela costa leste,
aí foi até Miami e de lá foi para as Antilhas. Ada não deixou de aterrissar em nenhuma dessas ilhas que formam as Antilhas, fossem países ou possessões. A exceção foi a ilha de Martinica, onde ela estava já quase pousando, mas tinha umas nuvens muito escuras e raios e tempestade chegando. Ela falou, melhor desistir, né? Tô quase no finalzinho aqui. E aí ela encerrou essa etapa em Trinidad e Tobago. E acabou se tornando a primeira mulher a completar sozinha, num monomotor, um circuito por todo o Mar do Caribe. Reentrando na América do Sul, a aviadora pousou em Caracas, na Venezuela, onde recebeu a Medalha do Mérito Aeronáutico, uma das dezenas de homenagens que recebeu durante os 7 meses de circuito. Quando ela partiu em direção às 3 Guianas, que na época ainda eram colônias inglesa, holandesa e francesa, ela foi acompanhada até a fronteira por vários aviões da Federação Aeronáutica Venezuelana. Mas nenhum desses gestos sensibilizaram tanto a Ada quanto a acolhida que ela teve quando voltou ao Brasil. O primeiro pouso foi em Macapá, e a emoção era tanta que ela abaixou e beijou o solo brasileiro. Não conseguiu retornar ao Sudeste antes de aceitar convites para passar por Manaus, depois foi pingando em Belém, São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Vitória, até chegar ao Rio de Janeiro em 13 de novembro, escoltada por uma esquadrilha de 10 aviões da FAB. O maior reconhecimento a quem percorreu sozinha 51.064 quilômetros em 364 horas de voo chegou mais tarde naquele mesmo dia. Ela se tornou a primeira piloto civil, homem ou mulher, a receber das mãos do Ministério da Aeronáutica as asas da Força Aérea Brasileira, a mais alta distinção da Força. A chegada a São Paulo ocorreu em 27 de novembro, e quando pousou no Campo de Marte, Ada foi recebida por autoridades civis e militares, além de aviadores e a imprensa, que acompanharam todo esse desfile em um carro aberto até o centro da cidade. Não tinha instrumento de navegação, tá? Todo o voo dela era visual. Impressionante. O sucesso dessa empreitada fez crescer o prestígio dela nos meios aeronáuticos e encorajou a lançar-se em 1952 na aventura com que completaria a viagem pelas 3 Américas, voar até a Bolívia, o único país que ficou de fora nesse grande circuito que ela fez. E o objetivo dela, com esse Cessna, era pousar no mais alto aeroporto do mundo, que fica em La Paz. O aeroporto se chama El Alto. Ele fica a 4.071 metros de altitude. O teto útil do Cessna, que é o limite máximo de operações daquele tipo de avião, que era determinado pela potência do motor, estava entre 4.000 metros e 5.000 metros. E um motor perde muita potência quando está acima desse limite. Mas a Ada teimou. E para conseguir ganhar mais altitude, a fim de poder manobrar e pousar no El Alto, ela foi pedir orientação dos engenheiros da seção de aeronáutica do IPT, que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica. Fizeram umas modificações no motor e em 15 de julho de 1952 a Ada partiu para a Bolívia com esse Cessninha, agora mais leve, e ela deixou tudo para trás, até um rádio de comunicação para curta distância e bateria. Ela tirou a bateria do avião e tinha que dar partida na mão, girando a hélice. E também planejou guardar metade do óleo lubrificante do motor no meio do caminho, em Cochabamba, na Bolívia. E como bagagem pessoal, levou apenas uma pequeniníssima maleta de mão. Embora tivesse a vantagem de ir sozinha, porque a capacidade do Cessninha é para 3 pessoas, ainda tinha o problema do combustível. Ela, sabendo que a cada 1.000 metros de altura o avião perdia 10% da potência, então seria mais ou menos 40% a menos de potência em 4.000 metros. E ela teve de se arriscar a fazer o último trecho da ida e o primeiro da volta de La Paz com apenas um dos 2 tanques de combustível cheios. Ou seja, ela só transportou 80 litros de combustível ao invés dos 160 para conseguir chegar nessa altitude. A sua ousadia começou a compensar já na primeira escala depois de cruzar a fronteira boliviana. Em Santa Cruz de la Sierra, ela roubou a festa em que era esperada uma comitiva para inaugurar uma linha do Correio Aéreo Nacional Brasileiro, entre Brasil e Bolívia, que tinha à frente o brigadeiro do ar Eduardo Gomes. Só que quando ela chegou lá, todo mundo, chegou a Ada, esqueceram do Correio Aéreo Nacional. É isso aí. No dia seguinte, sem se abalar com a advertência que ela ouviu de oficiais da Força Aérea Boliviana e também do brigadeiro do ar Eduardo Gomes, de que seria uma temeridade ela tentar atingir a altitude de La Paz com aquele avião, ela partiu para Cochabamba.
Dormiu bem e de manhã se encorajou e falou, vou só vestir o macacão. E deixou aquela minúscula valise também no hotel, para ficar mais leve ainda o avião. Partiu só com metade do combustível. Foi em direção aos vales mais altos da cordilheira. Com 2 horas e meia de voo sob tensão, Ada conseguiu pousar ao 12:30 de uma sexta-feira de junho de 1952. O pouso lá em El Alto, no monomotor de apenas 90 HP e sozinha, foi inédito. Nenhum outro piloto havia testado essa façanha antes, muito menos uma mulher, o que causou tamanha admiração, que o seu pequeno Cessna foi exibido em uma praça pública da capital boliviana. O ano de 1956 foi considerado como o ano Santos Dumont, que era comemorando o cinquentenário do primeiro voo com 14 bis. E a Ada, claro, pretendia comemorar o ano Santos Dumont, só que da maneira dela, fazendo um voo solitário com o mesmo Cessna, percorrendo todas as capitais dos estados e territórios do Brasil. Em 4 de julho, uma multidão foi ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para assistir à partida da aviadora, que na ocasião já tinha 46 anos de idade. De São Paulo, ela seguiu para Curitiba e Florianópolis, e depois Porto Alegre. Foi até o último campo ao sul do país, em Vitória do Palmar. Em seguida, acompanhando a fronteira, dirigiu-se a Campo Grande e Corumbá. Voou sobre o Pantanal e chegou a Cuiabá. Só que quando deixou a capital mato-grossense, pregou um susto nos que acompanhavam a sua aventura. Ela foi surpreendida por uma tempestade quando a noite se aproximava. E, voando a baixa altura e sem instrumentos para voo noturno, conseguiu avistar uma fazenda e desceu lá e pernoitou. No dia seguinte, quando o país inteiro já imaginava que ela tinha se acidentado e tinha desaparecido, Ada chegou a Cáceres, pousou lá. Aí de Cáceres dirigiu-se ao extremo oeste do país, pousando nos campos mais extremos dos então territórios de Guaporé, que hoje se chama Rondônia, e também no Acre. Para chegar à região norte, cumpriu o mais longo trajeto de sua viagem, que foi feito em um único dia, 580 quilômetros entre Porto Velho e Manaus, onde foi recebida com festa. Ela quis ir mais longe, até Pacaraima, no extremo norte do território do Rio Branco, que hoje é Roraima, voltando até Manaus e depois indo até o Amapá, onde chegou até a divisa com a Guiana Francesa. A ideia inicial de Ada era de visitar apenas as capitais, mas aí o plano foi se ampliando e incluiu também o Brasil Central. Ela acompanhou o curso do rio Tocantins até Marabá, depois rumou para o rio Araguaia e visitou os índios Carajás na ilha do Bananal. Depois foi para Goiânia e cidades vizinhas. Mais adiante, visitou a missão religiosa de Santa Terezinha às margens do Rio da Morte. Subiu em direção ao rio Culuense e visitou o Parque do Xingu, onde ficou hospedada no acampamento em que estavam os irmãos Cláudio e Orlando Vilas Boas. Olha a história aí, hein? Quando ela deixou o parque, seguiu rumo a Cachimbo e Jacareacanga, sobrevoando um longo trecho da floresta amazônica apenas com um rádio de alcance limitado e uma carta que não servia para nada, ela tinha que fazer só cálculo de vento, ela estava em cima da Amazônia, impressionante. Depois ela foi para Belém do Pará e de lá foi pingando em todas as capitais nordestinas, incluindo Maceió. Depois foi Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro e finalmente aterrissou em Congonhas no dia 24 de outubro, 4 meses depois de ter dado a saída. Com o início da construção de Brasília, Ada não perdeu a oportunidade de obter mais uma primazia. Ela tornou-se em 19 de dezembro de 57 a primeira mulher a descer no aeroporto de Brasília pilotando um avião. Em 1960, realizou uma última grande viagem, partindo de Piracicaba, de onde era o seu principal patrocinador. Ela iria até o extremo sul da América do Sul. De Piracicaba, ela foi para São Paulo, depois Florianópolis, Porto Alegre, Pelotas, Montevidéu e entrou na Argentina rumando para o sul. Parou em Buenos Aires, Bahia Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia até atingir Rio Galegos, hoje considerado o portal turístico da Patagônia. Depois, a travessia de cerca de 30 quilômetros sobrevoando o Estreito de Magalhães. Aí até foi mais tranquilo do que ela imaginava. Já na Terra do Fogo, a aviadora passou bem por Rio Grande, mas continuou temerosa de que a partir dali o vento não lhe desse condições para pousar em Ushuaia. Mas ela chegou lá sem problemas em 14 de abril. Depois, Ada retornou para a cidade de Rio Grande. E é a partir daí que o retorno da aviadora se tornou assustador. Desde lá até Trelew, na Patagônia, o avião teve de enfrentar ventos superiores a 100 km por hora durante 10 horas de voo e numa temperatura de
3 graus abaixo de zero. Por causa dos ventos, ela teve de corrigir o rumo da bússola com 45 graus de inclinação, de caranguejamento, para poder manter o avião na rota. E ela tinha ainda que estar atenta para a temperatura, que oscilava entre 2 e 3 graus abaixo de zero, para que isso não congelasse o carburador do avião ou os comandos de voo. Para se orientar, ela contava apenas com uma bússola normal giroscópica e o aquecimento do Cessninha se limitava ao ar quente que era jogado do motor para dentro do avião, ou seja, insuficiente para aquele frio intenso. Já à beira da exaustão, Ada chegou finalmente a Trelew, na Patagônia. Descansou um pouco e seguiu para Bariloche e de lá cruzou mais uma vez os Andes em direção a Puerto Mote, no Chile. E de lá ela foi até Concepción e Santiago, onde pediu ao pessoal do aeroclube local ajuda para resolver um problema técnico em seu motor. Caramba! Como resistiu esse motorzinho aí? De Santiago ela foi para Mendonça, do lado argentino da cordilheira, e quando ela enfrentou novamente uma temperatura de 3 graus abaixo de zero. De Mendonça passou por Córdoba e chegou a Buenos Aires. Retornando ao Brasil, passou por Concórdia, em Santa Catarina, e de lá passou por Resistência e Assunção, no Paraguai, descendo em seguida em Foz do Iguaçu e depois em Curitiba. A penúltima etapa foi o campo de aviação da Praia Grande, e depois de passar pela capital paulista, o pouso final dessa excursão de 12.800 quilômetros foi feito em 82 horas e 43 minutos de voo, foi em Piracicaba. A Ada recebeu muitos prêmios, medalhas, troféus, mas para continuar essas façanhas, ela necessitava de um novo avião. E isso não era possível. E aí, em 1963, ela doou esse Cessna para a Fundação Santos Dumont, da qual ela se tornou conselheira e terminou como diretora. Ada Rogato faleceu em 15 de novembro de 1986, de câncer em São Paulo. O Cessna, que estava em exposição no antigo Museu da Aeronáutica, que ficava na Oca ali do Parque do Ibirapuera, com o fechamento desse museu, ele acabou sendo guardado pela Fundação e voltou a ser exibido no Museu Asas de um Sonho, da TAM, lá em São Carlos. E com o fechamento deste museu, o futuro deste avião é incerto. Vamos torcer então para que este avião seja bem mantido e recuperado, porque a história da Ada Rogato é uma das melhores histórias da aviação. Se você curtiu e não sabia quem era Ada Rogato e agora ficou sabendo, deixa o like. E se inscreva no canal se não for inscrito. Considere apoiar apenas clicando no botãozinho ali, seja membro. Você ajuda bastante o canal e o seu nome aparece nos créditos aqui junto com esses amigos para sempre. Além de 5% de desconto na loja do Aviões e Músicas. Um grande abraço e até o próximo voo!